Muito bom dia a todos os nossos amados e preciosos irmãos e irmãs. Abençoados sejam todos vós. Pobreza espiritual. Então nós percebemos que vamos encontrar pobreza espiritual e pobreza material, riqueza espiritual e riqueza material. Sempre existem, né? Mas a pobreza espiritual, ela deve ser combatida para que haja um despertamento, para que possa haver um enriquecimento espiritual. O mundo se tornou pobre espiritualmente falando, muito pobre, embora materialmente se tornou um mundo bem mais rico do que era 50 anos atrás. Mesmo as pessoas de pouco poder aquisitivo têm muitos recursos que seus avós, bisavós e às vezes pais não tiveram. Mas e o mundo espiritual como tem ficado? No segundo livro de Crônicas, capítulo 15, verso 3, nós encontramos o seguinte: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Veja bem, quando nós falamos Israel, quer dizer, um povo que foi separado, que teve por patriarca o Abraão, o grande Abraão, que foi chamado por Deus à casa de sua parentela em Ur dos Caldeus, para andar com Deus. E de Abraão surgiu Abraão e Sara, né? Vamos ser enfáticos nisso, porque Abraão também teve outros filhos. Mas Israel estava incluído Abraão e Sara. Então Abraão, juntamente com a sua meia-irmã Sara, através deles veio Isaac, Jacó, e de Jacó então os 12 filhos, que foi o início de Israel. Então, meus irmãos, quando você lê isto, Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Se Israel chegou a esta condição, como nós podemos olhar com olhos espirituais e vermos a condição hoje das grandes religiões do mundo? Como é a condição? Tanta fartura material, tantas igrejas riquíssimas materialmente e espiritualmente. O que se pode ver de todas elas? Miséria sobre miséria. Porque espiritualmente estão como que tateando em trevas, cumprindo exatamente a escritura de Amós capítulo 8, verso 11. Vêm dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então as pessoas vão aos templos, esses megas templos, mas eles não ouvem a palavra do Senhor, porque não existe mais ali
o verdadeiro Deus, o verdadeiro ensino da palavra que alimenta a alma. Então entram vazios, saem vazios, apenas se emocionam, apenas gritam, apenas saltam. E pregadores coaches que levam as pessoas a se emocionarem e a sonharem com futuros brilhantes, mas vivendo longe de Deus. Coisas para a gente parar e meditar. Exatamente o que tem se visto nestes últimos dias aos quais nós estamos, nestes dias aos quais estamos vivendo. Não faltam pregadores, não tem faltado igrejas, chama templos. Mas e o Deus verdadeiro? E o verdadeiro evangelho? Porque se Israel ficou sem, mesmo com todas essas características que nós discorremos sobre algumas aqui do começo, chegou ao ponto de viver muito tempo sem o verdadeiro Deus. Então se fala tanto em Deus, tanto nisto, mas aonde está Deus? Quanto mais a gente observa as coisas, nós percebemos que espiritualmente o povo se tornaram miseráveis, miséria sobre miséria. Por quê? Não querem mais ouvir a palavra e não há quem pregue a palavra real, e que você pregar, você não vai ter uma boa audiência. Porque são pobres espiritualmente e vivem pelo reino do mundo. Vivem para conquistar o reino da terra. Mas o reino de Deus deve ser mais desejado, mais anelado do que qualquer riqueza terrena. O mundo se tornou um mundo pródigo. Crianças, adolescentes, jovens, homens maduros, anciãos. A terra está passando por uma fome da palavra verdadeira, do Deus verdadeiro, de pregadores verdadeiros, que ensinam realmente a palavra verdadeira, sem ganância, sem soberba, não querendo ser adorado. É desta forma. Nós estamos vivendo este tempo. Então nós devemos buscar as riquezas espirituais. Meus irmãos e minhas irmãs, busque, invista nisto, pratique coisas que vai te colocando, fazendo você ser rico espiritualmente. E se Deus te conceder riquezas naturais, usufrua delas com alegria. Se você puder ajudar, ajude com alegria e prazer, porque quando você é rico das coisas espirituais, então você não será apegado àquelas coisas naturais. Você é disposto a ajudar o necessitado, ao pobre, ao órfão, com sabedoria. As riquezas que nós devemos dar o primeiro lugar são as riquezas espirituais. O conhecimento ao qual devemos dar o primeiro lugar é o conhecimento da verdade, é o conhecimento da sabedoria, é o conhecimento da disciplina, é o entendimento da palavra. Compra a verdade e não há vendas, adquire a sabedoria, a disciplina e o entendimento. Porque isso não se compra com dinheiro. Você não vai comprar sabedoria em nenhuma faculdade. Não. A verdadeira sabedoria, ela é de graça. Ela é concedida por Deus a quem a buscar.
com desejo de possuir realmente esta sabedoria que vem do alto. Porque Deus tem essa verdadeira sabedoria. Deus tem para doar. Isso não custa. Dólar ou libra, ou seja que moeda for, não tem mais libras, né? Agora é uma moeda unificada na Europa, mas não tem real. Então, meus amados e preciosos irmãos, o nosso convite é para nós pensarmos um pouquinho nessas atividades espirituais, as quais está aí à nossa disposição. Ó, vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Então você vai dia a dia praticar atividades que vai te enriquecer desta riqueza espiritual. Porque Jesus em Mateus 6,32, ele dá a receita. Ele não disse para você não trabalhar para ter uma vida mais sossegada. Ele simplesmente disse: busque o reino de Deus em primeiro lugar. Enriqueça-te primeiro das coisas celestiais, conforme Colossenses 3. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. É isto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Está bem ali, Jesus dizendo-nos. É a questão de priorizar, primordial, mas não é apenas quando sobrar um tempinho. Você deve dar o primeiro lugar para buscar essas coisas celestiais. Buscar fazer isto, buscar essa sabedoria, mas não somente a sabedoria terrena. Porque Tiago diz no capítulo 3 da sua carta que quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Para que serve a sua sabedoria? Para fazer facção, pensar que é maior do que os outros, se gloriar contra a verdade, mentindo contra ela, não a recebendo? Ele prossegue no verso 16, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Olha que sabedoria, hein? Essa sim deve ser buscada com todo o nosso desejo, porque essa é a sabedoria que vem do alto, a sabedoria dos céus. E é a que está aconselhando Provérbios 23. Compra a verdade e não a vendas. Adquire a sabedoria, a disciplina e o entendimento. Como as pessoas não querem mais a disciplina de Deus, fogem da disciplina, querem viver uma vida simplesmente na libertinagem. Pregadores não querem se submeter à Bíblia Sagrada, mas querem conquistar as pessoas para si, se vangloriando nos seus dons. Agora, você que lê a parábola de um tesouro escondido, como Jesus disse, em Mateus 13:44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando-o um homem, escondeu-o de novo, e então em sua alegria
foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Estão vendo? O que Jesus está usando para explicar o valor das coisas espirituais. Venda tudo que tem. Ele instruiu isso. Ele contou essa parábola porque se as coisas terrenas levam você a deixar esta pérola da vida eterna em segundo, ou terceiro, ou quarto lugar, venda o que tem. Porque aquelas coisas terrenas impediu o mancebo de qualidade, de receber a vida. Vai, vende o que tem, dá aos pobres e vem, siga-me. Jesus foi na corda do seu coração. Ele estava justamente preso ali. E se ele não rebentasse, soltasse aquela corda, ele não poderia alcançar a vida. Mas ele queria a vida. Bom mestre, o que farei para herdar a vida? E Jesus então disse, invista na sua vida espiritual. Você já investiu demais no material, você já tem muito, você tem muitas riquezas. Ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Então, meus amados e preciosos irmãos, pensemos nisso nos nossos dias. Quanto eu estou investindo em riquezas espirituais? Se queres ser perfeito, olha aí, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem, segue-me. Porque ele estava simplesmente se afastado da vida, por causa dos bens terrenos e materiais, aos quais não poderiam lhe acompanhar quando seus olhos se fechassem. Deus te abençoe, te instrua, te dê sabedoria e entendimento. Amém.